De Frente com o Craque. A volta da série Repórter Esportivo. Valeu, meus amigos do Domingo Esportivo. Estamos voltando aqui com mais informações do Curitiba, mas neste quadro De Frente com o Craque. Agora quem está de frente com o craque hoje sou eu, um craque do microfone, Paulo César Timan, o PC que durante muito tempo apresentou lá pela Rádio Clube esse quadro que era bem interessante, De Frente com o Craque, mas hoje quem responde é você, PC. Seja bem-vindo aqui na volta da série Repórter Esportivo. Boa noite. Boa noite, meu caro André York. Um abraço a você, aquele abraço carinhoso a todos os ouvintes da Rádio Banda B nesta série Repórter Esportivo. Estamos à tua disposição aqui para falarmos com os ouvintes, participando com você aqui e contar alguma coisinha a respeito dos bastidores aí dessa nossa carreira, viu, André? Agora, antes desses bastidores aí, é verdade que o PC já foi jogador de futebol? É verdade, sim, André. Eu já tentei, né? Já fui jogador de futebol profissional, joguei no amador depois que eu reverti categoria. Eu comecei jogando em 1979 nas categorias de base do extinto Esporte Clube Pinheiros, né? Hoje o Paraná Clube, que teve aí a fusão com o Colorado. Comecei lá com o seu Hamilton Nofke, que foi um dos grandes descobridores de talento aí do nosso futebol paranaense. Depois me profissionalizei, passei pela Cabo Friense do Rio de Janeiro, pelo Volta Redonda, pelo Umuarama, pelo Iguaçu de União da Vitória. E depois, quando eu reverti categoria, tive uma boa passagem pela nossa querida suburbana aqui de Curitiba, né? Joguei no Ipiranga da Água Verde, onde eu fui campeão. Joguei também no União Capão Raso. Tive passagens pela Divisão de Amadores de Araucária, lá na Sociedade Operária Beneficente de Araucária. Joguei na suburbana em Colombo, disputei Taça Paraná. Enfim, até 1993 eu tentei de todas as maneiras continuar batendo a minha bolinha. Antes eu batia, jogava pra me divertir. Hoje a gente brinca um pouquinho pra divertir os outros, viu, André? Mas eu tenho informações aí que a bola, como diz o nosso Dionísio Filho aqui, era bola sadia. O Djonga foi um companheirão, rapaz. Quando eu fui pro elenco principal do Pinheiros, pro time profissional, o Dionísio foi uma das pessoas que mais me deu força. Não sei se pelo fato de nós dois atuarmos na mesma posição, pela amizade, pelo caráter do Dionísio, né, que é um camarada que sempre ajudou, sempre colaborou com os garotos quando vinham do time de baixo, até para completar o time de cima, para fazer treinamento coletivo lá no estádio Presidente Ayrton Coelho Queiroz. E o Dionísio sempre foi aquele companheirão dando força, ajudando, né? Então foi um camarada que me ajudou muito, deu muita força quando eu subi para o elenco principal, depois fui emprestado. E olha que a gente disputava a mesma posição, viu, André? Mas não deu. Quando ele soltava aquele bumerangue dele, eu tive que ficar no banco de reservas e não deu para mim, viu? Legal, estamos com o PC. De repente foi aí, como jogador de futebol, que você teve os primeiros contatos com o rádio? Eu desde criança, André, desde antes de começar a jogar futebol nas categorias de base, eu sempre fui um apaixonado pelo rádio, né? Quando eu tive a oportunidade de morar no interior do estado do Paraná, aqui mesmo em Curitiba, né? Lá no interior, meu pai tinha aqueles rádios galena, com aquela pedra galena, com aquele fiozão atravessado, fazia aquela antena. Eu ouvia muito rádio do Rio de São Paulo, né? Acompanhava muito o rádio do Rio de São Paulo, aqui em Curitiba também. Depois eu comecei a acompanhar futebol na década de 70, finalzinho da década de 60, começo da década de 70. Acompanhava tudo que tinha no rádio, aquelas equipes de esporte que nós tínhamos aqui. Foi uma fase em que eu passei a me apaixonar pela Rádio Clube Paranaense, pelas equipes esportivas, pelos grandes profissionais que ali passaram, e sempre alimentei um sonho de trabalhar no rádio esportivo. E coincidência ou não, realizei o meu sonho, porque você sabe, cheguei a ficar praticamente 8 anos trabalhando na Rádio Clube Paranaense, antes da minha passagem aqui na Rádio CBN e na Rádio Globo, e realizei até um desejo do meu pai, né, do meu saudoso pai, que não teve tempo de acompanhar, porque ele faleceu antes, mas eu tenho certeza que do lugar onde ele está hoje, ele está feliz de ter acompanhado isso. Agora, o começo foi difícil, foi muito complicado. Eu comecei no rádio numa época em que você não tinha tantas oportunidades assim. Passei algumas situações até poder chegar, por exemplo, numa situação de destaque, né? Por exemplo, a minha estreia no rádio, talvez você não saiba, os ouvintes da Banda B também, mas foi num programa do Luiz Carlos Cavalcante, de saudosa memória, né? Já não está mais entre nós, e ele mandou fazer uma entrevista com o Sicupira, rapaz. Lá na casa do Sicupira, não sei se o Sicupira ainda mora na continuação da Rua 15 de Novembro ali, com a Itupava.
E eu fui lá fazer a entrevista com o Sicupira, entreguei a fita nas mãos do Cavalcante e ele falou, olha, ainda não tá bom, agora você vai fazer uma entrevista aqui com outro comentarista esportivo, se ficar bom, você vai ganhar uma oportunidade no meu programa. Mas foi difícil o começo, como para todo mundo, eu acredito que tenha sido difícil, mas é uma carreira que eu adoro, que eu amo e o rádio tá no meu sangue, eu não consigo ficar fora do rádio, viu, André? Não tem jeito, né? É um vício. Ah, é um vício. Pra mim é uma cachaça, viu, André? Não tem como. Paulo César Tiemann, o PC da rádio CBN Globo, você tá atuando hoje só como repórter mesmo? Hoje eu tô com uma função um pouco diferenciada. Você sabe que a CBN aqui, André, ela tem um formato diferente de programa, né? Uhum. A gente tem o programa da manhã, o programa da tarde, das 11h30 ao meio-dia, das 4h30 às 5h, então é diferente, não tem aquela situação de um repórter setorista para cada clube. Então a gente faz os três aqui, na medida do possível, contando com o apoio dos outros companheiros que fazem as jornadas esportivas, tanto da nossa emissora como das outras emissoras, com as fontes, e eu acabo dando as informações no programa da manhã, como no programa da tarde, das três equipes, né, levando todas essas informações. E você sabe que a gente tem que assoviar e chupar cana, né? Então aqui a gente abre jornada, a gente faz reportagens, está sempre fazendo visitante, como a gente se encontrou agora no último jogo aí do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, tivemos a oportunidade de bater aquele papo gostoso lá na sala de imprensa do Atlético Paranaense. É verdade. Enfim, a gente tem que fazer de tudo um pouco, né? PC conosco na série Repórter Esportivo. Agora, qual era o repórter, ou é o repórter que o PC gostava de ouvir? Olha, um dos repórteres que me marcou muito aqui em Curitiba foi o Pereirinha, o Edson Eloy Pereira, com toda aquela sua irreverência, com todo aquele seu senso de humor e aquela... Na época que ele cobria o Colorado, depois o Curitiba Futebol Clube. E ele tinha um bordão, né, na hora do gol. Isso, né? Na equipe do Lombardi Júnior, quando o Lombardi dizia para ele assim, olha o chutinho dele, Pereirinha. Ele gritava atrás do gol lá, tortinho, tortinho, Lombardi, né? E com quem eu convivi também no início da carreira, quando eu trabalhei na nossa querida Rádio Nacional aqui de Curitiba, e um camarada muito bacana, eu gostava muito do estilo dele como repórter esportivo, né? Então me chamava muito a atenção. Foi um camarada assim que até me inspirou em alguns bordões do futebol, alguma coisa no início de carreira, sempre levando a situação com irreverência, com descontração, mas fazendo sempre um rádio esportivo respeitoso junto aos ouvintes. Mas um repórter que me chamou a atenção sempre foi o Edson Eloy Pereira, o nosso Pereirinha. Agora, fora do estado do Paraná, você gostava de ouvir outro repórter também? Olha, o Ramon Salgado, né? O Ramon Salgado era um repórter que eu gostava de ouvir bastante quando ele esteve na Itatiaia de Belo Horizonte, né? Um repórter que depois teve passagens por aqui também, né? Sou muito fã também, hoje na atualidade, de um repórter que cobre a CBF no Rio de Janeiro, o Wellington Campos, né? Eu gosto do estilo do Wellington Campos. Adoro o estilo como ele faz, as reportagens, como ele entra, também às vezes com descontração, trazendo a informação em cima do lance. Tem uma puxada, né? Legal, né? Isso, né? Quando ele fala assim, aí meu ídolo, né? Estamos aqui direto da CBF. Eu acho bacana isso, né? Outro camarada também aqui do nosso rádio que eu aprendi muito, né? Uma pessoa sensacional, foi o nosso Jairo Silva, com quem eu tive uma convivência muito boa na Rádio Clube Paranaense, e ele foi quem me ensinou os caminhos. O próprio Eduval do Brasil, quando eu cheguei para cobrir o Curitiba, em maio de 2004, depois de 5 anos de Paraná Clube, né? Eu fui transferido na Rádio Clube para fazer o Curitiba. Você veja só, eu estava há 5 anos cobrindo o Paraná, cheguei no Curitiba, não conhecia ninguém, só conhecia o Edu da televisão, rapaz. Eu dizia, olha o seu Edu aí, aquele da televisão, coisa e tal. E foi um camarada que abriu as portas para mim no Curitiba, um companheiro sensacional. Você que teve a oportunidade de viajar conosco, foram várias viagens que nós fizemos aí juntos, né, para correr esse Brasil, buscando as informações nos jogos do Campeonato Brasileiro. Então, aprendi muito com o Edu Brasil, quando ele me disse da humildade, da seriedade, que existia uma diferença de você fazer o dia a dia numa rádio de porte menor e você fazer o dia a dia como era no caso de uma rádio clube, o caso de uma rádio CBN e acompanhando o Curitiba Futebol Clube. Então, o Edu foi um camarada que me incentivou muito quando eu cheguei no Curitiba e dentro daquela humildade dele eu procurei absorver tudo aquilo que ele sempre me orientou. E segui o caminho certo porque eu cheguei a ficar 4 anos como repórter setorista acompanhando o dia a dia do Curitiba até aquele ano de 2007, quando o Curitiba voltou à primeira divisão do futebol brasileiro. Estávamos juntos ainda, correndo pelos 4 cantos aí desse nosso Brasil junto com o Curitiba, viu, André? E pelas histórias que o Edu também já me contou, você pode ter certeza que eu faço aqui as palavras do Edu Brasil, ele gosta muito de você também, PC. E é um companheiraço, viu? O Edu Brasil, olha, eu digo sempre, o Edu ele tinha que ser homenageado por tudo aquilo e por ser hoje,
dentro do estado do Paraná, o repórter que há mais tempo conhece tudo a respeito das coisas do Curitiba, e fora de campo é aquele camarada que, se você precisar dele às 3 horas da manhã, ele está ali pronto para te atender. Esse é um companheiraço. Ô PC, qual o melhor momento para o repórter, na sua opinião pessoal? É o relato do gol? Porque é uma coisa interessante, né, pro ouvinte, o relato na hora do gol, ou é, de repente, o furo de reportagem, a pergunta colocada na hora certa? Eu gosto tanto do futebol e do rádio, que independente das cores, independente das preferências clubísticas, eu chego a me emocionar quando eu estou numa jornada esportiva, quando eu estou ali dentro de campo e o meu narrador chama as escalações das duas equipes com os hinos dos clubes. E eu sou daquele repórter esportivo que eu procuro entrar no gramado ali, eu fico até o último minuto na sala de imprensa, acompanhando todos os detalhes, eu passo já junto com o clube, com os jogadores do time que estão entrando em campo, você sente aquele cheiro. Hoje em dia não tem mais Zig, hoje é cheiro do Gelol, cheiro do Natuclean, isso e aquilo, mas eu me emociono com aquela situação dos clubes entrando em campo, aquela emoção de ver o time entrando no gramado. Hoje em dia não temos tanto assim, aquele desfraldar das bandeiras, mas os foguetes, tudo aquilo lá me deixa emocionado. Então, eu gosto muito daquele momento em que a gente dá a escalação com emoção, com o coração ali, vibrando, passando aquela emoção para os ouvintes, principalmente em jogos importantes, como a gente participou de finais de Campeonato Brasileiro, jogos de Libertadores da América, como eu tive a oportunidade de acompanhar, como aquela que o Atlético chegou à grande final com São Paulo Futebol Clube, quando nós acompanhamos os 2 jogos, tanto em Porto Alegre como lá no estádio do Morumbi, contra tudo e contra todos, né? A imprensa estava tendo lá alguns problemas, não nos deixavam passar. Então, nossa, são tantas histórias, mas aquele momento para mim é um momento muito especial, assim como o momento do gol, que você vai traduzir para o ouvinte, para aquele que não tem condições de ter a imagem naquele momento, aquela, não digo a fantasia, aquela magia do futebol que o narrador colocou em prática na sua locução, e você vai descrever tudo aquilo que ele narrou, né, com emoção, para que o ouvinte possa acompanhar, porque é um momento de felicidade para o ouvinte. Então, esse para mim é um momento mais importante. É claro que você fazer uma pergunta com uma colocação muito bem feita, hoje em dia nós temos alguns treinadores que não gostam de perguntas mal feitas, né? Você veja, se for fazer uma pergunta mal elaborada para o Emerson Leão, para o Muricy Ramalho, porque existem 2 maneiras de você fazer uma colocação para o teu entrevistado. Tem aquela maneira que você faz com educação, que ele vai responder certinho, e você pode abordar o tema mais polêmico que for, que ele vai responder. Agora, se você mudar o teor dessa pergunta, se você fizer uma colocação um pouco com indiferença, ou com falta de respeito, ou achando que você sabe mais do que o entrevistado, a resposta vai ser negativa para você e vai pegar mal. Eu me considero dessa nova geração de profissionais do rádio esportivo, que a gente está acompanhando o dia a dia, está sabendo o que tem, e a pergunta que a gente faz, a colocação que a gente faz, é a colocação que o ouvinte quer saber, né? Por isso que o nosso Williams Lima aí tem até o apelido de o polêmico do rádio, porque ele não tem medo não, ele vai e pergunta e faz, mas com educação, com aquela colocação que o profissional tem que fazer, sem demagogia, sem nada, para que a resposta seja também com respeito à altura. Eu me considero sim, viu, André? Paulo César Tima, o PC da Rádio CBN Globo Curitiba, conosco na série Repórter Esportivo. Você tem alguma mágoa do rádio? Aproveitando até essa oportunidade de falar dos bastidores, de repente, tem alguma coisa que te deixou triste nesses anos aí como repórter? Não, absolutamente, não tenho mágoa, né? Eu tenho, assim, uma experiência muito grande. Eu achei que a oportunidade pintou para mim um pouco tarde. Eu lutei muito, foram 5 anos para conseguir falar pela primeira vez no rádio, né? Eu já cheguei a pegar um carro aqui e até a União da Vitória, passando em todas as cidades, pedindo emprego de rádio em rádio. Saindo aqui por Araucária, passando em Contenda, na Lapa, e nunca ganhei uma oportunidade naquele momento em que eu estava começando a minha carreira, que já está aí hoje com 16, 17 anos. Mas depois emplacou, a coisa foi certa, mas mágoa eu não tenho não. Graças a Deus eu sempre fui muito bem recebido em todas as emissoras que eu trabalhei, viu, André? Os caras me contaram uma história aqui um pouco engraçada, não sei se você vai querer contar, né? De um episódio que você teve um problema, vamos dizer assim, físico. E aí você teve que fazer uma manchete do banheiro, é verdade? Eu já dei manchete do banheiro com aquele cabão passando por baixo da porta. Se não me falha a memória, foi no campo do Figueirense. Lá no estádio do Figueirense, no Orlando Scarpelli, né? Já dei, eu tive uma indisposição estomacal, tive um problema intestinal, e a jornada já tinha sido aberta, e eu estava dando a manchete naquele momento ao vivo, estádio lotado, eu corri para o banheiro, né?
Fechei a porta, passei o cabo por debaixo da porta e tava no trono ali, mas dei a manchete. Não deixei no ar, ninguém ficou sabendo, viu, André? Só deu aquele eco, né? Deu eco, né? Mas a manchete foi pro ar normalmente, sem problema. Aliás, foi um jogo importantíssimo em que o Paraná Clube definiu a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro naquela oportunidade com gol anotado pelo Maurílio lá contra o Figueirense, né? Ô PC, indisposição com o entrevistado, foram muitas? Algumas. Eu acho que a principal dela foi com o técnico Adilson Batista e o Williams Lima estava junto nessa, lá em Porto Alegre, no vestiário do Internacional. Quando eu fiz uma colocação para ele, ele se sentiu ofendido e partiu pro pessoal, né? E acabei me indispondo com ele, mas depois tudo bem. Na época o Ageu era capitão da equipe do Paraná Clube, veio ali, fez o meio de campo, ficou tudo bem. Tive uma pequena indisposição com o técnico Adilson Batista, hoje é meu amigo, grande pezão aí, lá da cidade de Adrianópolis aqui, né? E a gente vai vivendo tranquilamente sem problema algum. Mas já tive algumas indisposições, sim, com alguns treinadores de futebol, mas pouquíssimas, né, pelo número de jogos que a gente já participou trabalhando como repórter esportivo. Boa sorte para você nessas jornadas esportivas da vida. Valeu, meu querido André York, parabéns pelo sucesso dessa série Repórter Esportivo, né? Um abraço a você, um abraço carinhoso a todos os meus irmãozinhos componentes aí da Rádio Banda B, a gente que está sempre acompanhando todo mundo e o que o ouvinte não sabe que a gente fora do rádio somos todos amigos e estamos todos sempre juntos. Aquele abraço, viu, André? Outro abraço, senhoras e senhores, Paulo César Tiemann, o PC. E o Pantera, o goleiro Flávio, recebendo o abraço do Vavá, falando desse momento, conquistando um título importante pelo Paraná Clube, Flávio. Estamos bastante felizes, né? Graças a Deus o Vavá me trouxe aqui, né? Depois de 9 anos. Aqui o capitão Beto com muita alegria, comemorando o título, capitão. Acho que mais do que merecido, acho que a luta do grupo foi essencial. Acho que esse grupo merecia.